Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o lockdown de Araraquara, que eu vi essa semana que passou, uma reportagem do Pingo dos Is, que me deixou muito chocado com a história. Uma reportagem muito perturbadora e absurda que estava acontecendo, o que está acontecendo em Araraquara. O prefeito de lá, Edinho Silva, do PT, resolveu fazer um lockdown radical, de uma forma que ninguém já fez no mundo, de fechar supermercados, inclusive o CEAGESP. Deixou pessoas passando fome, pessoas, inclusive, que por causa da fome estavam comendo animais domésticos, e isso não sou eu que estou falando, está na reportagem dos Pingos dos Is sobre o lockdown de Araraquara. Só as pessoas que quiserem verificar o que eu estou falando, é só observar, é só ir lá e ver. Então, antes de mais nada, eu queria esclarecer duas coisas. Primeiro, eu quero definir a diferença de genocídio para democídio. Depois vocês vão entender por que essa diferença. Genocídio acontece quando um grupo de pessoas, um grupo étnico, religioso, ou alguma outra, ou racial, é perseguido e exterminado por um governo. Isso aconteceu na Alemanha de Hitler e aconteceu na época, em 1915, pelos turcos em relação aos armênios. Eles fizeram um genocídio armênio, foi nessa época, em 1915. E democídio é quando é uma população sem ser estigmatizada por alguma etnia, ou por alguma religião, ou por alguma raça. É uma população comum, uma população heterogênea, como foi o caso da Ucrânia, que Stalin matou de fome pessoas lá na Ucrânia, na década de 30, me parece. E o que aconteceu na China, na década de 60, o Mao Tse-tung ele matou 70 milhões de pessoas, sem ser por problemas étnicos, sem ser por problemas raciais, simplesmente a população local. Eu pensei que essas coisas tivessem ficado para trás no século XX. Mas eu estou vendo que isso aí está acontecendo agora, no Brasil, em pleno Estado Democrático de Direito, em Araraquara. O prefeito, que na realidade, na minha concepção, é um psicopata, um assassino, um genocida, resolveu fazer com que a população passasse fome. E ele, na realidade, fez isso e a mídia simplesmente ignorou. Ou então fica dizendo que Araraquara é um exemplo de lockdown, um exemplo da ciência. Que ciência é essa que extermina uma população? O que está acontecendo? Por que esse sujeito, até agora, o Ministério Público nunca fez nada contra ele? Ninguém se levanta contra ele. Ele tem respaldo. Ele tem respaldo do partido dele, do PT, respaldo do STF, que não viu nada, finge que não vê nada do que está acontecendo nesses lockdowns, no que os governadores e prefeitos fizeram. Aliás, eles, nessa CPI, eles não querem saber do que os governadores e prefeitos fizeram em termos de desvio de verbas, o que dirá os outros crimes. Então, esse camarada ele está com respaldo. Na minha concepção, isso que está acontecendo em Araraquara pode ser estendido a outras cidades, numa outra pandemia ou numa outra onda aí que venha. Porque se não ninguém toma providências contra um indivíduo desse, a coisa vai se repetir, vai se alastrar. E é muito sério isso que eu estou falando.
todos estão preocupados com o assassino Lázaro, que é um psicopata também. Só que o Lázaro ele não tem a máquina do Estado, ele não tem uma guarda pretoriana, que é aquela guarda municipal, para prender a população em casa. O sujeito que vai para a rua lá é multado, um absurdo. Então, tem pessoas que passaram fome, passaram necessidade nessa cidade. Agora, o que é isso? O que pode vir a resultar disso? É simples. Outros vão imitá-lo. Agora, por que ninguém tomou providência contra ele, contra esse prefeito? Por que ninguém fala nada? No meu entendimento, isso aí tem uma causa. É que isso vem de fora. Para mim, isso daí, o que aconteceu em Araraquara, é um experimento de extermínio da população local. Eles fazem isso numa cidadezinha para depois começar a aumentar. No Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, o governador de lá proibiu que algumas pessoas consumissem alguns produtos de supermercado. São testes que esses caras estão fazendo porque eles querem instalar o governo da nova ordem mundial. E o governo da nova ordem mundial, um dos objetivos é o extermínio da população. Então a gente tem que ficar atento contra isso e combater. Esse elemento, ele tinha que estar preso. O pessoal fala do Lázaro, que é um assassino, ele não tem a máquina do Estado. Esse cara tem. E tem que ser denunciado, e tem que ser denunciado não só pela mídia, ou tem que ser pelo Ministério Público brasileiro, não. Ele tem que ser denunciado num Tribunal Penal Internacional, porque o que ele está cometendo é crime contra a humanidade. Portanto, eu encerro esse vídeo agora como um alerta. Muito obrigado, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal e vamos em frente.